Fala galera, o vídeo de hoje é sobre comunicação de massa. É uma continuidade do vídeo que eu fiz anteriormente, só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre um fenômeno que a gente convencionou de chamar de indústria cultural. Vai falar quem foram os caras que discutiram isso primeiro, o que eles trouxeram, o que eles estavam enxergando. E o que eles interpretam como o que seja essa indústria cultural. Então esse vai ser o nosso ponto. E esse vídeo aqui também é uma continuidade de uma discussão anterior, de um outro vídeo que eu fiz, que fala sobre comunicação de massa, só que é um pouquinho sobre a questão da comunicação, o que é a comunicação nas relações humanas, a necessidade da comunicação, então como ela está no nosso cotidiano, e também fez um apanhado histórico das mudanças que aconteceram quando a gente fala dos meios, dos veículos de comunicação, com destaque especial lá para a mudança no século XV, com a questão da prensa móvel, enfim. A questão é que a gente compreenda que com o tempo, né, nós tivemos, né, modificações no campo das tecnologias empregadas para facilitar essa comunicação, para facilitar esse transporte, né, de informações, de forma que a gente chegou nos dias de hoje, né, nesse nível de mudanças tecnológicas que permitem que você reproduza imagens, sons, enfim, né, com uma facilidade enorme que antes não existia, né? Então a gente tem que olhar para as mudanças tecnológicas com uma certa atenção. Por quê? Porque elas são importantes para a gente compreender esse fenômeno da comunicação de massa e as alterações que ele vem sofrendo, né? Isso é fundamental, isso muda muito, né, a questão de como essa comunicação de massa afeta a sociedade da gente. Então, vou trazer um exemplo aqui a gente pode imaginar a questão da produção. Hoje em dia a gente tem um celular, por exemplo, a gente consegue filmar, a gente consegue editar, a gente consegue fazer um material, distribuir um material, coloca na internet, circula. Pensem como era antes, né? Antes de ter essa facilidade das câmeras que existiam. E aí você pode até imaginar aquelas câmeras de mão que você consegue filmar com certa qualidade, facilidade, né? Mas com nem muita qualidade assim. Mas pense mais antes ainda, aqueles equipamentos, enfim, esses equipamentos eram enormes, né? Uma câmera que filmasse com qualidade era extremamente pesada, era difícil de movimentar. Então, todas essas mudanças, né, foram mudanças nas últimas décadas, mudanças recentes, né? E isso impacta diretamente a forma como as informações circulam e como elas são produzidas na sociedade da gente. Mas vamos lá, aqui o nosso foco é discutir a questão da indústria cultural e eu vou usar principalmente, enfim, um livro de dois caras, dois alemães, chamados Theodor Adorno e Max Horkheimer, ou Horkheimer, né, eu acredito que seja o mais correto, e um livro que eles escreveram em 1947 chamado Dialética do Esclarecimento. Então, às vezes eu estou olhando para baixo porque as minhas muitas anotações e um pouco confusas estão aqui, mas é da vida. Primeiramente, o século XX, né, que é um século de muitas transformações enfim, nas sociedades, né, do mundo ocidental principalmente, e enfim, muitas e aceleradas, né, um século muito intenso, né. Então a gente tem que, nesse século XX, é quando a gente começa a ter o surgimento do que a gente chama de sociedades de massa e também, quase que em consequência, de cultura de massa, né? Então, esse é o nosso primeiro ponto, assim. E tem muito a ver com a questão de como os estados foram se formando, né? A questão dos diferentes estados-nações, né? Com seus diferentes processos históricos, dessa consolidação. Enfim, até o século XIX foi um ambiente também de consolidação da escola, nesse formato que a gente tem hoje. Então a gente tem que esses processos, né, de unificação, está tudo acontecendo ali e é preciso, enfim, que essas informações, que uma informação seja distribuída para um grande contingente de pessoas, de certa forma, até mesmo para criar uma certa uniformização entre essas pessoas e tal. Então a gente começa a ter esse tipo de movimento. Isso também essa sociedade de cultura de massa também tem muito a ver com o avançar do capitalismo,
e o capitalismo que produz e que busca expandir os seus mercados e que busca age, né, de forma imperialista ali no principalmente final do século XIX, início do século XX, isso fica ainda mais tenso, isso vai ser motivação para gerar conflitos, né, como a Primeira Guerra Mundial. Então esses mercados vão se expandindo, vão se buscando, né, criar mercados consumidores. Então o processo de expansão capitalista também é um processo de criação de sociedades de massa e de cultura de massa, né? A gente vai entrar nesse mérito. Então, a questão das revoluções industriais, dessas mudanças, da ascensão da burguesia como classe dominante é profundamente importante para a gente. Antes de entrar no mérito dos estudos desses caras que eu citei, eu vou falar só brevemente sobre eles, né? Adorno e Horkheimer, que eles são teóricos, né, autores famosos de uma corrente, né, famosa de pensamento chamada, uma escola de pensamento chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, que é de onde eles saem e depois eles retornam. Saem quando? Retornam quando? Vamos lá. Eles são alemães, estão escrevendo ali na década de 30 e 40, né, principalmente essas obras que estou citando, e nesse período é a ascensão do nazismo, né, na Alemanha. Então acaba que eles migram para outros lugares quando vem a ascensão do nazismo na Alemanha, e no final da década de 40 eles se encontram nos Estados Unidos e eles começam a produzir nos Estados Unidos. Beleza? Então eles fazem esse processo de migração, vários cientistas, né, várias cabeças pensantes importantes dessa época fizeram esse movimento, inclusive, né, de fugir do regime totalitário nazista para outras regiões do mundo, principalmente Estados Unidos, mas teve gente que veio até para o Brasil. Então esse fluxo migratório ele ocorreu, né? E já com a ascensão do nazismo, né, eles viam também, tinham um olhar específico, né, até pelos estudos que eles já desenvolviam, para a questão cultural. E já pelo Partido Nazista, eles conseguiam enxergar de como os nazistas mobilizavam essa questão cultural, né, de como mobilizavam, por exemplo, os rádios para produzir seus materiais de propaganda, depois também o cinema, enfim, vários mecanismos que eram utilizados para que houvesse, né, o convencimento da população alemã, para que o partido nazista se consolidasse como a única alternativa dos alemães naquele momento histórico. Então era um sistema de propaganda que visava, enfim, né, o convencimento da população, que visava a dominação, né? Então eles utilizavam largamente desses mecanismos para poder gerar uma influência e consolidar a sua dominação. Então ele já tem essa referência de estar observando esse tipo de coisa e estar compreendendo a importância que ela tem. E aqui a gente está falando da Alemanha nazista, mas isso se repetiu em outros lugares, né? Aqui no Brasil mesmo, a questão do rádio foi mobilizada amplamente num período similar, né, por Vargas aqui. Então, essa coisa de se utilizar desses veículos, desses meios para garantir uma dominação, era algo que estava impactando, que eles estavam observando e que estavam problematizando, né? É preciso que se problematize esse tipo de coisa. Enfim, aí eles vêm para cá. Inclusive, em 1933, o Instituto de Pesquisa Social, que era dirigido pelo Horkheimer, ele foi fechado por ser declarado hostil pelo Estado alemão. Na época, a ordem veio da Gestapo, que era a Polícia Secreta Alemã, que foi criada também em 1933. Então, a gente tem que ter, eu acho que isso é interessante para ver, né, como o Estado pode interferir em vários aspectos. Eu acho que esse Estado totalitário, nazista, né, extremamente autoritário, vai lá e fala, enfim, fecha um instituto de pesquisa, que obriga o cara a migrar, fala que não vai pesquisar, controla os meios de comunicação. Então ele tenta abarcar, enfim, tudo, né, que tem a ver com a vida, né, com a coletividade ali. Então, inclusive, né, a gente pode
falar que é totalitário por conta disso, né? Ele entra em todos os nuances da vida em sociedade. E os meios de comunicação são extremamente importantes para isso. Se vocês observarem, né, todos os regimes, né, autoritários, totalitários, eles interferiram sobre os veículos, os meios de comunicação, seja para fazer propaganda, seja para restringir críticas, né, para proibir críticas, enfim, que é a questão da prática da censura. Isso aconteceu, enfim, na Alemanha nazista, aconteceu nas ditaduras que a gente teve no Brasil, e pelo mundo afora. E isso, inclusive, é uma prática que vira e mexe, ela acaba retornando e tal. Então a gente tem que ter isso na cabecinha da gente, de que os estados, eles muitas vezes agem dessa maneira porque eles compreendem a importância que é a circulação de informações. Mas vamos lá. Passado isso, a gente tem que eles vão lá para os Estados Unidos e tem um impacto grande sobre eles terem ido para os Estados Unidos. É uma outra cultura, é uma outra realidade, inclusive de produção cultural, de forma como enxerga e vive o capitalismo. Então, nos Estados Unidos, eles vão sofrer esse impacto e vai ser um fator importantíssimo para eles escreverem sobre a questão da indústria cultural, né? É importante para a gente, né, frisar, né, quando eu falo assim, o capitalismo impacta fortemente a produção cultural. Eu preciso entender esses dois aspectos, né? O que é o capitalismo e o que é a produção cultural. Primeiro, a produção cultural, que são esses bens, né, culturais que as pessoas fazem, como, por exemplo, a questão da arte, né, a produção de um quadro, a produção de uma música, de um filme ou coisa do tipo. Esse tipo de coisa são bens culturais, beleza? Que são produzidos há muito tempo, né? Claro que o filme não, porque é uma tecnologia mais recente, mas se você parar para pensar em produções artísticas, elas são bem antigas, né? Então elas já existiam, só que era um processo de produção muitas vezes artesanal, e com o surgimento de uma lógica industrial, isso vai ser alterado também. E o capitalismo, que é isso? Vai ser um sistema de produção de mercadorias. Enfim, eu produzo mercadorias, né, para quê? Para serem comercializadas, para serem vendidas, e o meu objetivo final é o lucro. Então são várias definições possíveis para capitalismo, né? Nessa produção nesse modo de produção, eu vou dividir entre os trabalhadores, proletariado e os donos dos meios de produção, os burgueses. Eu vou poder falar também de um crescimento de uma racionalidade específica, objetivando aumentar os seus lucros. Isso também faz parte do capitalismo. Então, o capitalismo, a gente pode enxergar dessas duas maneiras, não tem problema. Essa racionalidade, visão do lucro, e a questão da produção de mercadorias para comercialização, visão do lucro. A gente pode ir mais a fundo para tentar entender, por exemplo, o que é o lucro, né, de onde ele vem. Aí a questão cultural, ela até entra em cima disso, de como essa produção cultural pode afetar o lucro, e que é um fator importante, né? Deixa eu tentar falar disso rápido, assim, é como esse lucro, né? Enfim, até porque a escola de Frankfurt tem uma forte pegada marxista. Esse lucro da produção capitalista, ela vem de algo chamado mais-valia, que existe em cima do trabalhador, né? Então o cara trabalha 10 horas por dia produzindo sapatos. Então em 10 horas ele produz 100 sapatos. Vamos botar nisso. Em 10 horas ele produz 100 sapatos. Significa que em uma hora ele produziu 10. Beleza? Vamos botar que o salário dele é de R$500 por mês. Então, em uma hora ele produziu 10. Se o cara vende 10 sapatos, se cada sapato vale R$50, em uma hora ele produziu esses R$500, que é o salário dele. Significa que em uma hora de trabalho, ele produziu uma riqueza equivalente ao seu salário,
o que significa que as outras 9 horas restantes ele está produzindo sapato para o dono da indústria na qual ele trabalha, que quando vai ser comercializado isso vai significar o lucro desse dono, beleza? Do dono dessa fábrica, dessa indústria. Isso é de uma maneira simplória, porque a gente sabe que tem os custos de produção, tem a compra dos equipamentos, tem tudo isso, né? A compra do material que vai ser utilizado para fazer o sapato. Mas, em suma, o lucro ainda viria majoritariamente em cima da mão de obra desse trabalhador ou dessa trabalhadora. Então, ele trabalharia um tanto de horas de trabalho já equivaleria ao seu rendimento e o restante do trabalho dele seria essa mais-valia. Seria algo que uma produção que ele faria onde ele não veria o dinheiro dessa produção porque ela seria comercializada e seria voltada para o dono da fábrica, para o burguês. O nível de exploração, a exploração sempre vai existir, portanto, só que o nível dessa exploração pode variar, né? O cara pode, sei lá, pagar $1 por dia de trabalho para fazer tênis da Nike, e quando ele comercializa, ele ganha muito mais. Ou pode ter uma fábrica num lugar onde ele não possa pagar $1 e tem que pagar $10 por dia de trabalho. Então, esse nível de exploração ele pode variar, como varia, né? No tempo e no espaço, diferentes lugares. Então, essa é a lógica. E esse exemplo que eu dei do tênis da Nike é até interessante. Por quê? Porque isso mostra de como existem elementos culturais que podem ser associados aos produtos que são comercializados e isso aumentar o lucro do dono desses meios de produção. Então, ele associa, né, aquilo que ele produz. Se eu produzo um tênis, eu vendo por tanto. Se eu boto lá aquela vírgula no tênis e comercializo, o preço já dá um plus, né, um mais. Então, existe uma ideologia, né, uma visão que faz com que as pessoas elas enxerguem diferentemente o produto que elas estão comprando a depender de questões, né, que são simbólicas, né, que não são sequer materiais. De você saber que aquilo ali é de uma tal marca pode fazer com que o preço daquilo ali dispare, né? E que seja muito maior do que um outro produto equivalente, às vezes feito na mesma fábrica, né? Então, você tem essas questões, e isso é importante, por quê? Porque essas questões são simbólicas, mas essas questões simbólicas, elas são capazes de gerarem, né, transformações econômicas, como essa do aumento do seu preço, né? Então, essa lógica é bem interessante para a gente pensar, essa lógica na qual a gente está imerso, né? Aí a gente pode refletir de por que isso acontece, né? Por que as pessoas dão mais valor para isso, por que tem tanto valor usar uma roupa de tal marca e não de uma outra marca. E a gente tem que entender um pouquinho de como funciona o mercado, de como ele opera. Mas a gente ainda vai tocar nesse ponto algumas vezes. Mas só continuando o pensamento. A questão é essa, né? A gente vai ter lá o capitalismo e a ascensão, aí vão vir as revoluções industriais, você vai ter as indústrias, né, produzindo mercadorias, né, a produção em série para ser comercializado. E essa industrialização, essa produção em série para comercialização de mercadorias visando lucro, ela vai atingir esses bens culturais. Então, esses bens culturais vão entrar na lógica, por isso que a gente fala até de indústria cultural, né? Vou entrar nessa lógica industrial, na lógica da produção em série de uma mercadoria que vai ser comercializada objetivando o lucro. Essa é a toada da coisa, assim, né? Então, a gente já tem que começar a pensar assim, indústria cultural é o quê? Indústria é a produção em série de mercadoria objetivando o lucro. Então, é uma indústria cultural, significa que eu estou pegando bens que são culturais, enfim, música que seja, e estou tratando isso, de uma forma industrial, de produção em série para ser comercializado, visando obter lucro. Então, a primeira questão é essa, né? Isso falando por alto.
O Adorno e o Horkheimer, eles vão questionar várias questões. Esse livro que eu já citei aqui chama-se Dialética do Esclarecimento, de 1947. Eles vão falar principalmente de existe uma razão técnica, uma razão instrumental, e essa razão ela não necessariamente significa que vai ser um progresso para a humanidade. O que isso quer dizer assim? Significa que essa produção, esse avanço, né, das formas de produção, esse avanço da racionalidade, esse avanço da técnica, não necessariamente ele vai ser um progresso para a humanidade, ele pode simplesmente servir para facilitar a vida de algumas pessoas, de um grupo, né, de pessoas, para que elas obtenham cada vez mais lucro em suas atividades. Essa própria razão técnica vai ser aplicada de várias formas diferentes, né? Você também vai tentar compreender como e o que produzir. Por quê? Porque a ideia é a produção de mercadorias para obtenção de lucros. Então você começa a ter uma forma, a razão ela é operada, como ela é operada para você maximizar lucro, então ela começa a ser, começa a existir mecanismos de tentar convencer as pessoas a consumir, começam a surgir mecanismos de manipulação, mecanismos de estimular as pessoas a agirem dessa ou daquela forma, e esses mecanismos são diversos, né? Pode ser a questão das roupas que eu estou falando, né? Eu começo a produzir, sei lá, um videoclipe dos caras usando tais roupas, ou então boto num filme tais carros, e isso vai, de certa forma, estimulando as pessoas. Ou faço um comercial de carro onde eu mal falo do carro e falo só do status do cara que vai ter que comprar o carro, que ele vai ser o cara mais lindo do mundo. Então, esse tipo de coisa ela é utilizada recorrentemente, não é utilizada de uma forma leiga, digamos assim, né? Quando fala da questão da razão, né, é muito voltada para isso. Tem um estudo, por exemplo, né, a questão de se usa estatísticas, né, para compreender como as pessoas, o gosto das pessoas, né, o que elas desejam consumir. É feito isso tem outro nome, parece que é análise de mercado, para compreender, né? Para compreender que música as pessoas querem escutar, para compreender o que as pessoas querem consumir. Então, esses mecanismos eles são utilizados. Aqui não é nem o ponto deles, né? Mas a gente também pode enxergar como inicialmente, por exemplo, como uma via de mão dupla. Assim, né? Eles leem, eles buscam entender o que o mercado está esperando e eles ofertam aquilo que o mercado está esperando. Não necessariamente o que eles ofertam é exatamente o que as pessoas desejam, né? Até porque eles têm que oferecer isso por uma gama enorme de pessoas, né? Então, você tem esse fluxo, né? Ao mesmo tempo que o mercado ele também tem seus mecanismos de convencimento. Então, os consumidores eles afetam o mercado, mas o mercado também ele é capaz de criar as suas formas para tentar tornar aquela mercadoria que eles produzem bastante aceitável para serem comercializadas e assim por diante. Então, existe esse jogo de troca assim também, né? Falando isso, é uma problematização, né, para a gente pensar mesmo, assim. Até onde o mercado afeta o que as pessoas consomem e até onde as pessoas afetam o que o mercado produz. E pensar nessa lógica de troca, que não necessariamente é uma troca que a gente chama de simétrica, né? Pode ser uma troca extremamente assimétrica, sendo o mercado extremamente mais forte do que a lógica dos consumidores ou vice-versa, né? Isso fica a reflexão. Mas a questão para eles, né, é que a arte e a cultura ela começa a se sujeitar ao mercado. E a gente vai ver como isso impacta diretamente na cabecinha das pessoas, né? A arte, né, e a cultura, ela se sujeitar ao mercado significa que ela vai ser produzida como se fosse uma mercadoria como outra qualquer. Eu falei aqui dos sapatos, é como se fosse isso. Então, um filme vai ser produzido dessa forma,
quadros podem ser produzidos dessa forma, músicas podem ser produzidas dessas formas. Então a gente vai ter que esses bens culturais, eles acabam sendo produzidos, jogam pra gente, a gente consome até não aguentar mais, depois são descartados e surge um novo. Isso é meio... Se você parar para pensar na questão da música, isso acontece muito recorrentemente, assim, né? Vem um artista, as pessoas consomem absurdamente, 50 milhões de views no YouTube, aí essa pessoa desaparece, mas aí surge outro, e aquela coisa tudo de novo e assim por diante. É porque a lógica que opera é a lógica do mercado. Claro que o mercado está sempre recorrendo, querendo, né, conseguir mais lucro em cima dessas mercadorias. Então, a pessoa vai lá, tem esse sucesso estrondoso, já é feito em cima dessa pessoa outro trabalho, né? Se não tiver o retorno esperado por esses operadores, né, desse nicho de mercado específico, se descarta e se recorre a outro para ver se consegue, enfim, né? Porque a lógica é maximizar o lucro, né? Então, se eles enxergam que a possibilidade maior de lucro está nesse aqui, é nesse aqui que a gente vai. Então, a lógica é basicamente essa, né? O Adorno, né, ele coloca muito a questão, né, e Horkheimer também, da padronização, né, de como, se é para um consumo em massa, então acaba que eu vou ter que padronizar esse produto. Por quê? Porque é um produto que vai ter que agradar o maior número de pessoas, que der, né? Então, eu padronizo para facilitar essa circulação e até mesmo para facilitar a aceitação. Se você parar para pensar, o gosto das pessoas, ele também, aí que está essa troca, né, de mercado e consumidores, o gosto das pessoas também começa a ser alterado e começa também a ser padronizado, né? O que eu quero acessar é uma coisa desse tipo. Então você tem que essa padronização que o mercado opera sobre esses bens culturais e artísticos, ela afeta a gente também nesse sentido, tá? Ela também altera o gosto da gente. Isso não é de um dia para o outro, né? Isso é um processo de massificação. Que nome, o nome você voltando aí. Esse processo é um processo de massificação, aquilo que fica martelando, Como assim fica martelando, professor? É isso, tu liga, o rádio tá acontecendo, tu liga a televisão, é isso que é isso que está acontecendo, onde tu for, irmão, onde tu quiser acessar, tu vai no bar, vai estar tocando isso, tu vai sair com os amigos, vai estar tocando isso. Então, isso é a massificação, é aquilo que fica ali, martelando, e que de certa forma vai mudando o nosso gosto, vai entrando na nossa rotina, no nosso cotidiano. Isso tudo é extremamente importante e interessante de se entender. Mas eu diria um pouco mais só, né? Eu concordo plenamente dessa padronização e dessa massificação, mas o mercado, eu acho que é tão sagaz que ele vai entrar nas pessoas também que vão falar assim, não, isso aí é horrível, isso é cultura de massa, sei lá o quê. E o mercado também pode enxergar isso e enxergar nichos de mercado, enxergar mercados alternativos, né, de produzir materiais que vão ser altamente comercializados, altamente rentáveis, para circuitos alternativos. A pessoa que não quer curtir essas bandas mais pop, mas aí vão ser oferecidas outras bandas e tal, que não sejam essas pop e que tenham uma aceitabilidade muito grande por um certo número de pessoas, né? Antigamente era mais nítido sobre quem fazia isso porque a gente tinha as empresas, né, como as empresas que trabalhavam produzindo CD, produzindo disco, né? Então a gente tinha então era mais nítido, e elas apostavam assim, o que está dando dinheiro hoje, sei lá, sertanejo universitário, eu vou lá e começo a produzir, pagar e tal, financiar os caras, mas isso não significa que eu vou ficar só nisso, porque eu tô ligado também que tem gente que tá no mercado alternativo, que gosta de uma coisa mais tradicional, então também vou investir naquele campo ali, e assim por diante. Se eu enxergar que a lógica do mercado é essa, né, capitalismo, vai nesse sentido também. Se eu enxergar que aquilo ali não vai dar o retorno financeiro que eu espero, eu não vou. Então é isso, né? Esse é o problema, né? Essa razão instrumental, né? Ela muitas vezes
ela pode esvaziar certas coisas. Ou a questão do valor, a questão essas questões valorativas, né, e tal, elas podem ser sintetizadas, né, resumidas à questão do lucro. Isso é algo extremamente problemático, né, porque você tem nichos que são extremamente importantes de cultura tradicional, por exemplo, que podem não dar retorno financeiro, então o investimento vai ser mínimo. E a gente vai entrar nesse mérito também, que eu acho muito interessante, que você pode, inclusive, ter pressão sobre essas pessoas que produzem uma cultura mais tradicional, por exemplo, a embarcarem na lógica do mercado, porque o capitalismo é tão sinistro que ele torna como essa a grande lógica e uma lógica extremamente aceitável e a única possível, talvez, assim, né? Claro que não, porque tem gente que faz diferente, que a gente vai chamar de contracultura. Mas a lógica, ela acaba sendo incorporada para as pessoas. O capitalismo forma também as mentalidades das pessoas, né? Então é isso. Não só forma as mentalidades, mas ela te restringe sobre as suas ações. Ela vai te dizer que se você quer continuar sobrevivendo, você vai ter que se adaptar a isso. Então acaba que você muitas vezes está lá, enfim, numa cultura tradicional de produção de algum bem cultural, né? Enfim, de música, de arte, e você se vê meio que constrangido, né, a ter que comercializar, a ter que transformar isso, né, numa lógica que possa ser vendida, até para você poder se manter, né, e poder continuar trabalhando nessa arte que tu produz. Mas é isso, é da moral do capitalismo mesmo, de forçar as pessoas a estabelecer esse tipo de relação fundada no mercado. A questão da indústria cultural é que a indústria cultural ela produz outras coisas mais também, né? Ela produz esse consumo em massa, mas a indústria cultural ela também é capaz de produzir sistemas de dominação, beleza? Lógicas de controle social, inculcação de certas ideologias, e isso a gente tem que ter em mente também. Quando eu vejo um filme, eu estou fazendo muito mais do que simplesmente consumir um filme que está ali, beleza? O pano de fundo assim é até esse. Estou consumindo ali, então estou pagando para assistir aquilo, então o meu dinheiro está indo para algum lugar, que pode ser um canal desse de streaming, pode ser, não é um ou outro, pode ser pode ser também as indústrias, né, de produção cinematográfica, né, como, enfim, várias empresas americanas, lá em Hollywood. Então, quando eu consumo, tem esse aspecto econômico e tal, mas tem outros aspectos. Quando eu consumo, eu estou associando a valores, beleza? A crenças, a comportamentos, a ideias, né, de como a vida deve ser ou coisa do tipo. Então, por exemplo, se eu consumo muito as mercadorias culturais, né, se eu consumo muitos filmes de um determinado país, então pode ser que eu acabe assimilando as ideias, né, a cultura daquele lugar também. Aquelas informações que me são transmitidas, e não só isso, posso até assimilar na lógica de ampliação de mercado também sem estar percebendo, porque eu começo a ver como o que eles consomem lá, né, quais coisas têm valor lá, e isso acaba de certa forma moldando a gente, tendo interesse por aquilo que de certa forma até facilita a expansão das empresas deles para o nosso país. Então toda essa lógica ela está inculcada assim, né? A questão da meritocracia, pensa assim, por exemplo, de ideologia. Filmes, ideologia se você se esforça, você consegue, que é a lógica da meritocracia. Isso é algo recorrente, está em filme pra caramba. Pensa no, sei lá, Karate Kid. Karate Kid é surreal, é um moleque que chega em 2 meses treinando, ele desce a porrada nos outros que estão treinando desde que nasceu, há 30 anos, há 20 anos, sei lá, da idade dele. Então é um pouco disso assim, né? Que passa essa ideia que mesmo com todas as adversidades do mundo, você consegue, por seu esforço próprio, superar, que é a moral da meritocracia. E pega, às vezes, até... Aí você fala, não, professor, mas tem filme que é baseado em caso real. Show, porque esse rompimento das barreiras que existem na nossa sociedade, eles acontecem e acontecem cotidianamente. Mas passa a ilusão de que é algo que abarca grande parte da população da gente, né? Então é igual quando depois do Enem vira e mexe aparece, sempre tem aquela coisa do menino que
andava 3 horas para chegar na escola e depois mais 3 horas para voltar e que passou para a faculdade de medicina. Então a lógica também é essa, assim, né? De falar assim, tá vendo? Qualquer um consegue. Só que se a gente for numa faculdade de medicina, olha, enfim, principalmente pública, né? Vê lá quantos são de origem humilde, quantos não são. Então a gente vê que a realidade não é exatamente aquela que podem tentar me transmitir. Mas isso é uma construção de uma certa ideologia que serve também até para uma lógica de controle social. Porque se eu acredito nisso, é tudo responsabilidade minha, tudo depende exclusivamente de mim. O que pode, de certa forma, facilitar e me fazer aceitar mais as condições na qual eu estou inserido e se eu posso questionar menos as estruturas de poder que existem, coisa do tipo. Nesse sentido, a indústria cultural ela também pode ser uma indústria produtora de alienação, de deixar as pessoas de deixar as pessoas anestesiadas, né? Sem ter compreensão dos processos nos quais elas estão inseridas, né? Lembrando que eles vêm de origem marxista, né? Nesses processos de desigualdade, de exploração. Você não fica... uma das formas da indústria cultural é fazer com que você não reflita sobre esses assuntos. E para isso, a indústria cultural ela vai entrar no seu cotidiano com tudo. Inclusive, você trabalha, então você fica lá trabalhando. Quando você sai do trabalho, no seu momento de lazer, a indústria cultural também vai agir. A indústria cultural ela vai pegar o seu tempo livre, vai tentar ganhar dinheiro em cima do seu tempo livre e vai utilizar o seu tempo livre para tentar te convencer de que a forma como a gente está organizado é a melhor forma possível, ou qualquer coisa que seja assim, né? Vai tentar te convencer sobre essas estruturas nas quais a gente está inserido, vai tentar te convencer ou simplesmente fazer com que você não reflita sobre as coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que a moral, gente, é essa. O básico que tinha para falar é esse. Tem mais coisa ainda para falar, tem mais anotação, mas já está um vídeo um pouquinho extenso. Mas era isso que eu queria passar. Essa indústria cultural é essa produção de mercadorias, de bens culturais transformados em mercadorias para serem produzidos em série, comercializados. Isso tem consequências diversas, isso afeta a nossa vida do cotidiano, isso afeta a forma como a gente pensa e como a gente age. Isso entra fortemente na vida, né, de todo mundo, enfim, trabalhador, estudante, e a gente está consumindo isso incessantemente. E esse consumo ele tem consequências práticas, né, sobre a forma como a gente enxerga o mundo, sobre as informações que nos chegam, como as informações que não nos chegam, por que nos chegam, por que chegam ou por que não. Então isso tudo está relacionado com esse processo de indústria cultural. Por isso que é bem importante. Espero que vocês reflitam sobre o cotidiano de vocês em cima do que eu disse. Muito obrigado.